Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido a você para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Santo Evangelho que acabamos de proclamar, São Lucas nos relata, que após a morte de João Batista, Jesus foi para um local deserto. Ele não deixou de caminhar, não deixou de seguir em frente, de fazer a vontade de Deus, não deixou de cumprir a sua missão. E vem narrando o Santo Evangelho, que depois que ele estacionou o barco, desceu, ali as multidões já o seguiam até a pé. Então o povo estava sedento. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus foi fazendo a obra dele, que ele veio para realizar. E ali chegou a tarde. E os discípulos de Jesus ficaram preocupados. Senhor, despeça essa multidão para que eles vão às vilas para comprar alguma coisa para comer. E Jesus disse para eles: Dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer, aos olhos do homem aquilo ali seria impossível, era muita gente para se alimentar. E os discípulos de Jesus apresentou para ele, 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: Tragam-os até mim. E mandou que assentasse todos ali na grama, para que se acomodassem, para que se aquietassem,
quando se assentasse, era um momento ali de oração, e Jesus pegou os pães e os peixes, olhou para cima, abençoou e pediu para que os discípulos repartissem. Jesus está ensinando para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele abençoa também o pouco, e aquele pouco que é abençoado se torna muito. Jesus estava ensinando para todos nós, quem anda com Ele não passa dificuldade, não passa fome. Ali os discípulos distribuíram os peixes e os pães para todos, e eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Ali, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está mostrando para cada um de nós, Ele dá o alimento para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos confiar em Deus, na obra dEle, na misericórdia dEle. Assim como a multidão estava sempre sedenta de Jesus, para ser liberto, para ser curado, para ser alimentado, que a gente também fique sedento, mas que a gente seja fiel a Ele, que a gente também possa doar para o próximo, assim como os discípulos doaram o que eles tinham, né? 5 pães e 2 peixes. Não tenha medo de doar para o irmão e para a irmã o que você tem. Nada vai te faltar. O pouco que você doa para o próximo se multiplica e se torna muito para aquele que recebe. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus derrame bênçãos e graças na sua vida, na vida dos seus familiares, no seu trabalho, que multiplique também as vocações, que você possa servir a Deus assim como os discípulos serviram, né? Que a gente possa doar para o próximo que não tem nada. Que a gente possa servir os ensinamentos de Jesus. Com olhar de misericórdia, com olhar de ternura, estender a mão para aquele que mais necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te agradeço, meu irmão e minha irmã, por sua companhia todos os dias aqui comigo, meditando a palavra de Deus, se alimentando dela, né? Jesus fica muito feliz pelo seu sim. Meus irmãos e minhas irmãs, com essa alegria no coração de acolher Jesus na sua vida, na sua casa, peço a você, deixe seu joinha, o seu like, não para mim, mas é para Cristo. Ele que está nos proporcionando esta bênção de todos os dias receber Ele dentro de nós, dentro da nossa casa, por meio dessas redes sociais. Peço a você, escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo também para seus familiares, grupo de oração, amigos, né? Assim a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo e também vai divulgar para mais pessoas. Conto com sua colaboração, com sua ajuda, e que tudo que a gente for fazer, a gente ore, a gente peça a Deus que abençoe, e que todos que acolherem a sua santa palavra fiquem satisfeitos também, assim como aquela multidão que recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou para cima, orou e entregou, né? Pediu aos discípulos para entregar. Então Jesus está pedindo para você, entregue este alimento para outras pessoas. E assim a gente vai multiplicando. Mais pessoas vão estar recebendo este alimento que é a palavra dele, né? Jesus quer contar com você. Desde já te agradeço, espero você mais uma vez amanhã, para juntos meditarmos a palavra de Deus do seu Santo Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor Deus nos abençoe, pela intercessão de São João Maria Vianney. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.